rodeados por karma. Então, não devemos temer as circunstâncias adversas. No Bhagavad Gita, Krishna diz: feliz do Kshatriya, o guerreiro que ambiciona por uma batalha como a que enfrentas. Dessa maneira, um mau trabalhador brigará com seu excremento. Nosso karma veio enfrentar-nos, rodear-nos e... Já lemos ontem isso. Vamos para o próximo. Jesus e Judas. Mesmo Cristo disse a seus seguidores: um de vós me trairá. Judas era um dos 12. Portanto, Jesus disse: um dos 12 me entregará ao inimigo nesta mesma noite. Até isso pode ser possível. Ele disse: inclusive tu, Pedro, me negarás 3 vezes esta noite, antes que cante o galo. Não posso negar-te. Mas, na verdade, o Senhor não tolera orgulho em um devoto. Ele quer rendição, completa rendição. Não, disse Pedro. Sou teu fiel servo. Essa classe de ego não deve prevalecer. Pedro, o líder, também ficou comprometido. Portanto, o Senhor não tolera o orgulho. Os devotos são apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Um rei muçulmano anunciou que precisava de um adulador, um homem que sempre dissesse sim. Antigamente, usavam-se aduladores nas cortes dos reis para aprovar tudo o que o rei dissesse. Esse rei anunciou que queria um adulador e muitos homens se aproximaram para solicitar o cargo. O rei começou a entrevistá-los desta maneira: você crê que poderá desempenhar seus deveres apropriadamente? Sim, poderei fazê-lo. Creio que não poderá desempenhá-los corretamente. Não, Senhor, poderei fazê-lo. Todos foram descartados, exceto um. Quando o rei lhe disse: parece-me que você não está capacitado a levar a cabo a tarefa de um adulador, ele disse: estou de acordo. Não, disse o rei. Você poderá fazê-lo. Você é o mais indicado. Sim, sou o mais indicado. Não, prosseguiu o rei. Agora duvido. Sim, também duvido. Afinal, o rei disse: esse é o homem que preciso. Aqueles que continuamente afirmavam estar capacitados foram rejeitados e despedidos. Do mesmo modo, nossa alma deverá ter esta flexibilidade no serviço ao Senhor. Não devemos ter nenhum ego. Naturalmente que isso é no sentido externo, já que temos nosso ego permanente interior, que surge quando a alma penetra nesses domínios mais elevados. Isso é uma coisa à parte. Entretanto, o ego material deve ser dissolvido 100%. Quando for jogado ao fogo, ficará reduzido a cinzas. Além disso, devemos apontar numa só direção em nossa busca da verdade. Dronacharya era o Astra Guru, o mestre de armas dos Pandavas. Um dia, enquanto examinava o progresso de seus discípulos, colocou um pássaro de brinquedo sobre a copa de uma árvore. Logo pediu aos irmãos que se aproximassem, um por um, e apontassem. Yudhishthira se aproximou. Dronacharya disse-lhes: prepara-te para disparar contra o pássaro. Estás pronto?
Sim. O que vês? O pássaro. Vês algo mais? Sim, vejo todos vós. Afasta-te. Então, outro dos irmãos se aproximou. Dronacharya lhe disse: dispara no olho do pássaro. Isso é o que deve ser atingido por tua flecha. Aponta. O que vês? O pássaro. Algo mais? Sim, também a árvore. Afasta-te. Então veio Arjuna. Dronacharya disse-lhe: prepara-te. Sim, meu senhor, já o fiz. Vês o pássaro? Sim, vejo-o. Vês a árvore? Não. Vês todo o pássaro? Não. O que vês? Só a cabeça. Toda a cabeça? Não. Então o que vês? Somente o olho. Não vês mais nada? Não, não posso ver mais nada. Bem, meu filho, dispara tua flecha. Esse é o tipo de pontaria que devemos ter em nossas vidas. É fazer ou morrer. Não importa quais sejam as circunstâncias que cheguem para atemorizar-me, não terei medo. Se meus próprios homens se converterem em meus inimigos, não importa. O único que me interessa é ele, e ele não tolera que ninguém mais se converta em seu sócio. Ele é absoluto. Ele é meu dono absoluto. Ele não admite nenhum tipo de sociedade. Desta forma, devo ir onde minha consciência espiritual me levar. Pela vontade de Deus, os amigos podem converter-se em inimigos, e os inimigos podem transformar-se em amigos. Então aqui Srila Siddhartha Maharaj está falando que Deus, Krishna, ele não gosta do ego. Ele não gosta que nós tenhamos ego. Nós temos ego? Sim, temos ego. Achamos que somos isso, que somos aquilo, mas Krishna não gosta disso. Então, se o devoto está fazendo serviço devocional, ele não pode ficar se vangloriando disso. Ele está sendo usado. O humor correto não é que nós fazemos o serviço. O humor correto é que nós estamos sendo usados para fazer. Nós somos uma ferramenta. Deus quer, o Guru, que é o representante de Deus na Terra, o Guru genuíno, ele quer apertar um parafuso de fenda e ele pega nós que somos a chave de fenda. Se ele quer apertar uma porca, ele pega o alicate ou a chave de boca para apertar a porca. E nós somos essa chave, esse alicate. Não devemos ter ego que nós fazemos o serviço. Porque se tivermos o ego, Krishna tirará de nós. Por isso, as grandes almas que são realizadas, os gurus fidedignos, genuínos, tem vários casos no Parampará, na sucessão discipular, eles falam: eu sou caído, eu sou mais caído que uma mosca no excremento. Eles falam isso, mas não que eles falam isso para os outros chegarem e falarem: não, você é muito elevado, porque alguns fazem isso também. São sarrajas, são imitadores. O verdadeiro devoto, o devoto puro, ele fala porque ele realmente se sente nessa condição, que ele não é nada. Sem Deus ele não é nada. Sem a misericórdia do Guru dele, ele não é nada. E aqui temos que ter o foco, como foi dado a história de Dronacharya com os Pandavas, os 5 irmãos. Pegou um pássaro de brinquedo, colocou na árvore para ver quem tem o foco. Aí chamou o Yudhishthira e vocês escutaram. Yudhishthira via a árvore, Yudhishthira via outras coisas, via até quem estava lá do lado. Chamou outro irmão, também via outras coisas.
Quando chegou a vez de Arjuna, e ele não deixou eles atirarem a flecha. Quando chegou na vez de Arjuna, perguntou o que Arjuna via, Arjuna só via o pássaro. E do pássaro ele via, na verdade, a cabeça. E a cabeça, na verdade, ele não via a cabeça toda, ele via só o olho. E aí Dronacharya, seu mestre de armas, falou, lance a flecha. Então temos que ter o foco, não podemos desviar. O foco é servir Krishna, o foco é servir Deus, o foco é servir o Guru para servir Deus. Não temos que desviar o foco. Temos que ter um foco. Silachara Maharaj falou outro dia, só existe uma pergunta e só existe uma resposta. A pergunta é, o que devo fazer? E a resposta única é, renda-se a Deus. Sirva a Deus. Renda-se a Ele. Krishna fala no Bhagavad Gita, Ele próprio fala para o seu devoto Arjuna, devoto e amigo Arjuna. Ele fala, abandone todas as religiões e renda-se a mim. O que importa é a rendição a Ele. Não importa mais nada. Ele quer que nós tenhamos essa rendição por Ele. Total. Sharanagati. Não pensar no dia de amanhã. Krishna cuidará de nós. Vamos pensar em servi-lo hoje, agora. Amanhã é outro dia. Nem pensar no passado, porque o passado já foi. Temos que viver no presente. E o presente é servir Deus. Com unhas e dentes. É isso que Siddhartha Maharaj está tentando nos orientar. E Krishna não gosta de sócio. Ele não quer sócio. Ele não aceita sócio. Ele é o desfrutador supremo. Não tem outro que é desfrutador, é somente Ele. Quando nós queremos desfrutar, nós vamos pagar uma reação por isso. É a lei do karma, ação e reação. Vamos desfrutar dos sentidos, vamos pagar a reação. Vamos servir Deus, que é o desfrutador supremo, ganharemos mérito espiritual. Ele nos dará a proporção de 1 para 10. Krishna reciproca conosco de 1 para 10. Você dá um passo na direção dele, ele dá 10 passos na sua direção. Se você ficar no sofá, na praia ou em qualquer lugar sem servir Deus, Ele não dará nenhum passo na sua direção. Você somente irá acumular karma. Por isso, Silachara Maharaj fala, quem vive sem servir Deus durante 80, 100 anos, durante 20 anos, 30 anos, o período de vida que a alma estiver nesse corpo humano, se você não servir Deus, você terá recebido um corpo humano, que Deus deu a misericórdia dele para nós, em vão. Passamos durante 50, 80, 100 anos em vão num corpo humano. Quando teremos outro, não sabemos. Mas se não servirmos Deus, por que Deus irá dar novamente o corpo humano para nós na próxima reencarnação? Nós vivemos como um animal. Ontem mesmo comentei isso. A pessoa que não serve Deus, ela vive como um animal. Ela tem que comer, ela tem que se proteger, ela tem que arrumar um abrigo para dormir e ela tem que procriar. E o ser humano que não serve Deus, ele basicamente faz isso. Alguns só pensam em procriar, outros só pensam em comer, outros só pensam em ter uma casa maravilhosa para poder se abrigar e dormir. E alguns querem os 4. Então, vive como um animal. E se você tem aquele negócio de só querer comer, você não come para viver. Tem pessoas que não comem para viver. É necessário comer? Sim. Senão você não vive. Em Kali Yuga, Srila Siddhartha Maharaj falou, não devemos fazer jejum maior do que 24 horas, do que um dia. Em Kali Yuga. Então temos que comer para viver. Mas não você viver para comer. Veja só a inversão das palavras. Comer para viver é uma coisa, viver para comer é outra. A pessoa que só pensa em comer. E o que ela será na próxima vida? Pode ser um elefante, pode voltar como uma vaca que come o dia inteiro, rumina o dia inteiro, um hipopótamo,
enfim, um animal que come toneladas por dia de comida. O ser humano consegue comer quantos quilos por dia? Por mais que a pessoa coma 4, 5 quilos por dia, quem consegue comer 10 quilos por dia? Ninguém. E isso para um animal grande não é nada. Então, a pessoa que não serve Deus está no corpo humano, a alma que não serve Deus está no corpo humano, Deus não dará novamente um corpo humano para ela na próxima vida. Quando dará de novo? Não sei. Ele dará de novo? Sim, ele dará, de acordo com o seu karma, de acordo com a vontade dele, a misericórdia dele. Mas temos que aproveitar agora e focar no serviço, não querer ser sócio de Deus. Nós queremos ser sócios de Deus. Alguns querem ser Deus, não somente o sócio, eles querem ser Deus. Eles acham que são Deus. Deus é o único, a suprema personalidade, Sri Krishna, é o único que tem 64 qualidades. Os avatares de Krishna, como Nishinradeva, Senhor Nishinradeva, Vamanadeva, Varahadeva, Senhor Ramachandra, todos os avatares de Krishna têm 60 qualidades. Senhor Vishnu, 60 qualidades. Os semideuses, como Durga, Shiva, Senhor Brahma, Kali, os 33 milhões de semideuses têm 55 qualidades. E o ser humano tem 50 qualidades, iguais à da suprema personalidade de Deus. Aí a pessoa pode falar, poxa, mas se a suprema personalidade, se Krishna, só tem 14 qualidades a mais do que eu? Sim, mas a quantidade de cada qualidade é extremamente maior. Nós somos infinitesimais. Cada quantidade de cada qualidade nossa é ínfima. Deus é o extremo da beleza. Deus é o extremo da fortuna. Deus é o extremo de tudo. Nós não temos quase nada. A pessoa que se acha linda, bonita, ela não é nada perto de Deus. As Escrituras descrevem como é Deus, a beleza de Deus, de Sri Krishna, de Shriman Mahaprabhu, do Senhor Balarama, de Nityananda Prabhu. As Escrituras, elas descrevem isso. Então não podemos ter o ego. Por que vamos ter o ego? Temos que servir sabendo que somos o servo do servo. Nós servimos o devoto puro de Krishna. Servimos o Guru genuíno, o devoto puro de Krishna. E Krishna gosta mais que nós façamos o serviço para o servo dele do que propriamente para ele. Por que isso? Porque o servo puro dele não quer nada de Krishna. Ele não pede nada de Krishna. O Guru genuíno, ele não pede nada de Krishna. Nem pede muitos devotos, nem pede dinheiro, não pede nada, não pede fama, não pede poder. Não pede nada de Krishna, ele está pleno, ele não quer nada de Krishna, ele já tem o amor por Krishna. Então, como que Krishna vai servir o seu devoto puro? Através de nós. Nós servimos o devoto puro. Por isso ele gosta mais do servo, do devoto que serve o devoto dele. Se você servir o devoto do devoto dele, Krishna gosta mais. Isso está nas Escrituras, os gurus falam isso o tempo todo. Então temos que ter a consciência que Krishna não aceita o ego. Ele vai te tirar esse ego. Se você tem o ego, você está fazendo um serviço devocional e está com o ego muito alto por causa daquilo, Krishna vai te derrubar através de Maya. Ele vai tirar teu ego. Ele vai te expor na frente de todo mundo. Mas isso é uma bênção. Porque o ego
Se a pessoa tem ego, se a pessoa tiver o ego, ela não vai ter amor puro por Deus. Então, por que Krishna tira o ego da pessoa? Ele, às vezes, expõe a pessoa na frente de todos, para a pessoa ser humilhada, para a pessoa baixar o ego e aí continuar seu processo da forma correta. Porque o ego é o que nos afasta do mundo transcendental. Srila Siddhar Maharaj fala isso, que o que nos afasta do mundo transcendental é o nosso ego tão grande quanto o Himalaia. E Krishna não quer isso. Então ele quer o devoto do lado dele. Sempre eu falo isso, tem um livro na nossa missão, chama-se A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Deus está nos buscando amorosamente. Nós somos o servo perdido. Nós estamos perdidos no mundo material, totalmente perdido, no oceano de Maya. Estamos nadando, 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 nadando para não afundar, mas de vez em quando afundamos e não encontramos o caminho correto. E o Guru vai nos dar o caminho correto. O Guru genuíno, ele é o capitão do barco. Nós temos o barco, que é o nosso corpo. O Guru é o capitão, o timoneiro. Ele vai colocar o leme de um lado para o outro, rumo ao amor puro por Deus. E como que o barco vai se locomover? Krishna dá o vento. Então, Krishna dá o vento, o Guru é o capitão, o nosso corpo é o barco e a alma está dentro do barco. Agora, se estamos fazendo atividades que são desfavoráveis à devoção, podemos estar com um Guru no barco, como timoneiro, mas o barco não anda, mesmo com vento, se tiver com uma âncora no fundo. Então, a pessoa que quebra os princípios que devemos seguir, a pessoa que faz a matança de animais, ela colabora com a matança de animais, a pessoa que faz sexo ilícito, a pessoa que se intoxica, a pessoa que faz jogos de azar, a pessoa que acumula dinheiro desnecessariamente, essa pessoa está com uma âncora no fundo. Então, o que adianta ter um Guru, que é o capitão do barco, ele põe o leme do lado correto, se o barco não anda, por causa que estamos com uma âncora. Vida após vida podemos ficar com uma âncora e o barco não se move. Krishna dá o vento, mas o barco não se move. Por quê? Porque nós queremos ter uma âncora. Temos que ter a compreensão. Se fazemos esses 5, se não seguirmos esses 5 preceitos, e não é só isso. Existe também a ofensa. A ofensa é uma âncora gigante que temos no fundo do rio ou do mar, do que for. A ofensa, não podemos ofender ninguém, muito menos um Vaishnava, um Guru, as escrituras, o santo nome, o local sagrado. Isso é muito prejudicial para nós. Temos que focar em servir Deus através do Guru. Servindo o Guru, Deus ficará feliz. Esse é o foco que foi dado, a analogia do pássaro. Não temos que olhar para mais nada. Não temos que olhar, como o Srila Siddhar Maharaj fala, para a casca do arroz. O conteúdo é o arroz, não a casca. Quando se bate o arroz no pilão para tirar a casca, o que é a casca? A casca é Karma Yoga. A casca, isso é Srila Siddhar Maharaj falando. A casca é Jnana Yoga, Yoga do conhecimento, a Yoga da ação, sem querer nada em troca. É a casca do arroz, mas o conteúdo está no grão. E o que é o grão do arroz? O grão do arroz é devoção e amor por Deus. Devoção e amor. Isso é o conteúdo, isso é o grão. Temos que focar nisso, não focar em Jnana Yoga, não focar em ações beneméritas, não focar em nenhuma corrente de política, como foi falado também ontem, lemos,
Nós não controlamos o meio ambiente, nós não controlamos o universo, nós não controlamos. Então, por que perder energia? Por que gastar tempo, energia com Greenpeace, com não matança, com queimadas na Amazônia, com isso, com aquilo? Nós não controlamos nada. Não está sob nossa jurisdição. Quem controla tudo é Deus. Se está acontecendo isso, podemos pôr a culpa em Deus, como diz Srila Siddhar Maharaj. Não podemos controlar isso. Por que perder o foco tentando abraçar uma causa inútil? Porque não somos nós que vamos controlar. Não temos esse poder de controlar nada. O controlador supremo é Krishna. Então temos que gastar toda a nossa energia, Srila Siddhar Maharaj fala isso, gastar toda a nossa energia no serviço a Deus. Não temos muita energia, mas o pouco que temos, temos que gastar no serviço a Deus. E Ele é o controlador supremo. Ele vai fazer com que o planeta seja dessa forma ou da outra forma. Quem controla o aquecimento global não é o ser humano, é Deus. Deus controla tudo através dos seus assessores. Temos que ter essa compreensão. Não ficar brigando com o meio ambiente, não ficar brigando com um com o outro. O que cada um passa, o meio ambiente é perfeito. Cada um vive no seu meio ambiente perfeito para si. Ninguém vive no local ou tem alguma dificuldade que não é própria para ele. Cada dificuldade, cada alegria que a pessoa tem é o melhor para ela. A pessoa, o animal, a planta, o que for. Essa é a consciência correta, a consciência de Deus, a verdade de Deus. Vamos continuar aqui, está no finzinho dessa parte da leitura. Se em amigos, porém, devo aferrar-me ao meu ideal. Se sou de natureza progressista, então terá que haver eliminação e novos começos. Isto é inevitável no decorrer de nossa realização. Quando frequentamos a escola, nem todos passam de ano. Alguns são reprovados e teremos que conhecer novos companheiros de classe. De novo, avançamos e, uma vez mais, teremos outros companheiros, enquanto alguns ficarão para trás. Isso é algo muito natural. Isso não quer dizer que estejamos invejosos deles. Simpatizamos com eles e faremos tudo o que estiver a nosso alcance para ajudá-los. Não obstante, tudo isso poderá acontecer. Essa é a natureza da vida espiritual e não podemos evitar. O princípio do absoluto e o princípio do relativo sempre se chocam entre si. Parece que lutam um contra o outro. Porém, o absoluto deverá ser aceito e o relativo deverá ser sacrificado. Aqui novamente, Srila Siddhar Maharaj está falando, já comentou isso no início desse capítulo, que o progresso espiritual, quando queremos um progresso, temos que abandonar algumas coisas e aceitar novas coisas. Senão não há progresso, ficaremos sempre na mesma. Temos que, então, mudar de hábitos negativos que temos, mudar de hábitos ruins, mudar os anartas, os hábitos que não fazem bem para a nossa vida devocional e aceitar os novos, as novas coisas que virão. E aí ele dá o exemplo da escola. Você vive com um monte de coleguinhas na escola e aí você passa de ano, alguns não. Você muda de amizade. E aí você pode estudar, hoje nem sei mais como chama, ensino básico, ensino fundamental, mas quando você vai entrar na faculdade, aquele grupo que você estudava, antigamente era o colégio, aquele grupo, provavelmente você não vai ver mais.
você não terá mais contato. Você passa numa universidade, às vezes passa numa universidade em outro estado, diferente de todo aquele monte de amigos que você tinha, você muda novamente de amizade. Da mesma forma, a vida espiritual, você começa a praticar, você começa a progredir, você começa a mudar de amizades, você começa a mudar de hábitos e criará novos amigos e novos hábitos. Porque passarinhos de mesma plumagem voam juntos. Srila Siddhar Maharaj fala isso. Quando você vê a revoada de passarinhos, aquele monte de pássaros, eles têm a mesma cor de pena, eles são da mesma espécie. Então, quando você começa a se elevar espiritualmente, gradativamente você vai mudando de amigos, você mudará de amigos e deixará para trás aqueles que não se elevaram espiritualmente. Tem um outro exemplo muito claro disso, é quando nós éramos crianças, há muito tempo atrás. Brincávamos de carrinho, na minha época pelo menos. Hoje a molecada, a garotada só brinca de celular, tablet, enfim. Mas na minha época era carrinho, era futebol, né? Era brincar na rua. E aí você vai crescendo, crescendo, as meninas brincavam de boneca, enfim, brincavam de outras coisas. E aí vai crescendo, vai evoluindo no seu caminho. E aí, se uma pessoa é adulta e ela ainda brinca de boneca, uma mulher, enfim, adulta, brincando de boneca, vai procurar um psicólogo. Vai procurar um psiquiatra, não sei se é caso de psiquiatra, mas enfim, não é minha área. Mas não é normal. Da mesma forma, um homem, pode ser uma menina também, claro, né? Não temos nenhum preconceito contra nada. E aí a criancinha pega o carrinho e fica brincando para cá, para lá. Você vê um adulto fazendo isso, sozinho, que não seja com o filho, brincando com o filho, alguma coisa errada tem. Da mesma forma, quando vamos nos elevando espiritualmente, vamos mudando de amizade, não vamos mais querer falar assuntos mundanos, como disse lá Acharya Maharaj, Prajalpa, temos que evitar isso, falar de desgraça, discutir sobre política, discutir sobre isso, sobre aquilo, sobre futebol, e você vai começar a pegar novas amizades. Se alguém te chamar para ir num churrasco, você não vai querer mais ir. Se alguém te chamar para ir beber, você não vai querer ir. Por quê? Porque você está com outra consciência. Você está com a consciência que a matança de animais não é boa, que se intoxicar com álcool não é bom. Então você muda de amizades. Aquele que usa drogas ilícitas vai mudar de amizades, vai pegar alguém que vai querer fazer outra coisa. Então o progresso espiritual, ele exige na verdade assim, você será automaticamente levado a isso. Não é forçado, você não terá mais vontade. Mas o processo espiritual é esse, você terá que deixar algo e aceitar novas coisas, novos amigos. É uma nova filosofia. Srila Siddhar Maharaj está explicando isso. Não há como continuar, não há como ter um progresso espiritual e ter a vida que tínhamos antes. Aquela vida mundana de comer carne, de beber, de jogos, sexo ilícito. Não tem como fazer isso. A vida espiritual, isso é uma âncora. Se a pessoa continuar com essas atividades que ela tinha antes, ela terá uma âncora muito grande no seu barco. E aí poderá praticar até a vida devocional, mas não sairá do lugar. Vida após vida, no mesmo lugar. Vida após vida, remou durante 30, 40, 50 anos de devoção. Remou, quando olha, está com a borda
ao seu lado. O barco está ainda na beira do rio. Você remou, remou, remou e não saiu do lugar. Por quê? Porque continuou com todas essas atividades. E o Guru fala na iniciação, siga os princípios. É muito importante seguir os princípios, não comer carne, não comer ovos. E carne é tudo, tudo que é animal. Peixe é carne, frango é carne. O ser humano aqui no Ocidente, pelo menos, tem a noção que o peixe não é carne. Tem algumas religiões que não comem carne num certo dia, mas comem peixe. O peixe o que é? Um vegetal? Como que é possível isso? Comer bacalhau no dia que não pode comer carne? Então, nós somos orientados pelo Guru, o mestre genuíno, o Guru genuíno, a praticar da forma correta. E gradativamente vamos perdendo interesse. Conforme a alma vai sendo limpa, gradativamente vamos trocando de amizade, vamos trocando de hábitos. E isso é muito benéfico para a vida espiritual. Vamos querer cada vez mais, em vez de ler algo mundano, vamos querer ler uma escritura. Em vez de escutar uma música mundana, vamos escutar uma canção devocional, glorificando Krishna, Mahaprabhu, os seus associados, o Guru, os Vaishnavas, Tulasi Devi. E é gradativo isso. Claro, não é de uma hora para outra. Você se iniciou hoje, você recebeu a semente da trepadeira devocional e a sua vida mudará da água para o vinho? Não, não é assim. É gradativo, conforme você praticar da forma correta, seguindo o Guru, a instrução do Guru, gradativamente vai sendo mudado. E com esse processo, algum dia você terá o gosto superior. O gosto muito mais superior de ir no templo do que ir no churrasco, que você tanto gostava. Você que eu digo genericamente, né? Não é você exatamente que está assistindo aqui, agora. Você que gostava de beber, não vai querer mais beber. Os hábitos mudam. Então, isso é muito benéfico. Alguém tem alguma pergunta? As perguntas são importantes para colaborar com a aula. Vamos ver se tem alguma pergunta online. O Ricardo está aqui hoje novamente, ele veio ontem pela primeira vez, hoje ele veio de novo e ele vai se iniciar dentro de breve, vai ser o nosso irmão espiritual, ou sobrinho, no meu caso, sobrinho espiritual, né? Mas vai participar vai entrar na nossa família, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele está muito ansioso para receber a iniciação de um Guru genuíno, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. Hoje ele escutou a aula, o Darshan de Srila Acharya Maharaj. Então, temos a presença dele aqui hoje. E você tem alguma pergunta, Ricardo? O Ricardo tem uma pergunta. Pode fazer. Reverências a todos os devotos, né? Gratidão, Prabhu, o senhor está me auxiliando aqui nessa busca. Eu tenho uma pergunta que é assim: a pessoa, quando ela, no meu caso, né, uma pessoa muito caída e cometeu muitos pecados, né? Chegou uma hora antes da minha vida que eu, mesmo sem conhecer Krishna, né, eu não tive mais vontade de comer carne, comecei a pegar nojo, né, de carne. E certas conversas, que nem o senhor estava falando, conversa de bar, essas coisas, eu fui me afastando. Isso aí é uma misericórdia que eu creio hoje que Krishna teve para comigo, né? Por exemplo, se uma pessoa, que não foi o meu caso assim, a pessoa teve alguns episódios da minha vida que eu me afastei de algumas coisas, mas eu ainda continuava desejando aquilo. Então é muito mais fácil de você cair novamente, né? Eu queria saber se para você ser um devoto, assim, no caso você tem que ter no coração, né? Eu acho,
a vontade de não fazer mais aquelas coisas. Ou pode alguma coisa você tá forçando? Você pega o tablet aqui para mim, por favor? Pode. Então, Ricardo, a vontade é mais difícil você largar a vontade do que você largar a ação, né? Você pode parar de fazer aquilo, mas ainda tem vontade. O que freia você de fazer aquilo? A inteligência. Silachara Maharaj fala, temos que usar a inteligência. A inteligência é um nosso aliado muito forte. Então, temos vontade de fazer aquilo, mas sabemos que não é bom. E a tua inteligência vai dominar a sua mente, porque é a mente que quer. E Krishna fala no Bhagavad Gita, a alma domina o intelecto, a inteligência domina a mente domina os sentidos, os órgãos dos sentidos que dominam os sentidos. Então, é uma sequência. Nós estamos num estágio, todos nós somos caídos. Todos nós queremos o desfrute, todos nós queremos ainda algum tipo de desfrute. Então, somos caídos. Caídos aonde? No mundo material, na ilusão que somos o corpo, que a felicidade vem através do desfrute dos sentidos. Né? Ainda estamos iludidos com isso. Não é dessa forma que a felicidade virá. A felicidade real é da alma, não da mente. Então, temos que controlar no estágio que estamos ainda, com a alma suja, doente, nossa alma está doente. Temos que controlar com a mente. Com a inteligência. É uma fase, algum dia, limpando a alma, não teremos mais vontade. Quando vai acontecer isso, não sabemos. Mas algum dia acontecerá. Se você praticar da forma correta, limpando a alma dia a dia, um pouquinho por dia, essa vontade, esse desejo irá diminuindo. O que fizemos anteriormente não importa. Uma vez Srila Govinda Maharaj, um devoto muito querido dele, claro que eu não vou falar o nome, mas um devoto muito querido dele, falou, Gurudeva, o senhor não tem ideia do que eu já fiz de errado. E aí Gurudeva falou para ele, não importa o que você fez de errado, é de agora para frente. É de agora para frente. E uma vez também falaram para Gurudeva, Gurudeva, me perdoa, eu fiz isso errado, me perdoa, Gurudeva. E Gurudeva falou para o devoto, nunca mais faça isso. Se eu te perdoar, você fará de novo. Então, nunca mais faça isso. Então, quando nós admitimos a vida devocional, nós nos iniciamos com o Guru, ou mesmo antes da iniciação, quando vamos praticando, ainda sem iniciação, tem que ser de agora para frente. Poxa, matança de animais faz mal para a minha vida espiritual? Sim. Eu não sou iniciado ainda. Não é por isso que você vai falar, eu vou me iniciar domingo que vem, eu vou comer carne que nem um louco até sábado. Como alguns fazem, que falam que vão começar o regime na segunda-feira. Eu já vi muito isso. Segunda-feira eu começo o regime. Amanhã, né? Amanhã é segunda-feira. Então, hoje ele vai comer que nem um louco, ou ela. Não é assim. A consciência não é assim. Você pega e fala, eu vou me iniciar e eu vou parar de fazer o que é errado. Vou tentar. A inteligência vai controlar a mente. Nós não fazemos o que queremos. Quem faz o que quer? Nós temos um freio. A inteligência freia. Por isso, quando a pessoa toma uma droga lícita ou ilícita, eu vou falar do álcool, por exemplo, a pessoa fala, quando eu tomo álcool eu fico alegrinho. Quantas pessoas falam isso? O álcool inibe aquele freio que temos. A pessoa se torna inconveniente. Alguns
ela vai fazer coisas que sóbria ela não faria, porque a inteligência ia frear. Mas ela está sob efeito de uma droga que está no cérebro e ela faz aquilo que não deveria fazer. Ah, eu perco a timidez quando eu bebo álcool, quando eu faço isso. Então, a tua inteligência freia. Quando você bebe o álcool, você dá uma dominada na inteligência. Então, a inteligência é nosso aliado. Temos que usar a inteligência. Como no Ekadashi. Dia de Ekadashi, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, a recomendação de Srila Govinda Maharaj é não comer até o meio-dia. Então, da meia-noite do dia anterior até o meio-dia, não se come nada. Ao meio-dia, começa a comer sem comer grãos. Até o outro dia, no horário específico, no Duadashi, que vamos fazer a quebra do jejum com grãos. Tem outros tipos? Tem. Mas esse é basicamente o que todo mundo faz. E aí a nossa mente, no dia do Ekadashi, você vai levantar querendo comer pão. Você vai levantar querendo comer grãos. Justo no dia do Ekadashi. Aí quem que vai frear isso? A inteligência. Porque você vai ver o pão que alguém comprou, que não faz Ekadashi. Você vai na geladeira, tem arroz doce de repente, do dia anterior, e você olha o arroz doce, e aí você fica morrendo de vontade de comer, mas a tua inteligência controla, fala, não, hoje é Ekadashi, amanhã eu como. Amanhã eu vou quebrar o Ekadashi com arroz doce. A inteligência faz isso. Porque se deixar pela mente, ela vai fazer você comer na hora. E Maya domina a mente. Então, temos que refrear o que é errado com a inteligência. E com o passar do tempo, com a limpeza da alma, não precisamos usar tanta inteligência. Será algo natural. Os hábitos vão mudar, será algo natural. O que era obrigatório na época se tornará hábito da tua vida. Como escovar o dente. Qual a criança que começa a escovar o dente depois que a mãe para de escovar e a criança começa a escovar sozinha? Qual a criança que fala, eu adoro escovar o dente, eu adoro tomar banho, eu adoro comer verdura? Qual a criança que faz isso? No início, a mãe tem que ficar em cima. Depois, com o passar do tempo, comer verdura não, porque a maioria não come, mesmo adulto. Mas, com o passar do tempo, a pessoa não consegue ficar um dia sem tomar banho. A pessoa não consegue ficar um dia sem escovar o dente. Se tornou um hábito. O que era obrigação na época, que a mãe ficava enchendo, se torna um hábito. Da mesma forma, a vida devocional. Silachara Maharaj fala, temos que andar de roupa devocional, pelo menos no templo. Temos que ter roupa devocional. Temos que passar tilaka na testa, pelo menos, para ir ao templo. Pelo menos no templo. São regras, são regras. Mas vai chegar um momento que você vai tomar banho, você nem vai pensar, tenho que passar a tilaka. Ela já está do lado de alguma coisa que você usa após o banho. E você vai ver se está molhada. Antes mesmo você ir no banheiro, porque a tilaka não se entra com Gopi Chandra no banheiro, com tilaka no banheiro. É a argila do Ganges. Banheiro é um lugar contaminado. Então, antes de você ir tomar banho, você vai olhar se está seco, porque ela seca. Aí você já pega a água e já coloca nela. E imediatamente vai passar antes de colocar a roupa. É automático, se torna um hábito. No início é uma obrigação, depois se torna um hábito. Então, isso são as mudanças que Srila Siddhar Maharaj falou. Você vai ter que largar algumas coisas e adquirir novas. Senão não há progresso espiritual. Se não largar as coisas indesejáveis e adquirir as coisas desejáveis, não há outra forma. A pessoa que acorda meio-dia, 1h da tarde, um hábito antigo, ela vai ter que mudar isso. Por quê? Porque vai ter que cantar a Japamala.
E o melhor horário para cantar a Japamala é de manhã. E praticar de manhã também. Então, vai ter que mudar os hábitos? Sim, vai ter que mudar. Se quiser o progresso espiritual. Se não quiser, continue dormindo até 2, 3 horas da tarde. Vai dormir às 4 da manhã e acorda 2 da tarde. Não cantar Japamala, aí chega à tarde dá preguiça, aí não canta Japamala, depois começa a não seguir Ekadashi, depois começa a não ter vontade de ir no templo, depois quando vai no templo fica torcendo para acabar logo o programa. Tudo isso é Maya. Então temos que deixar os hábitos errados, os maus hábitos, e adquirir os novos. Mas isso só ocorre com a prática devocional correta, seguindo o Guru. Seguindo a instrução do Guru, a alma vai se limpando e fica automático o processo, sem sofrimento. Como escovar o dente? Quando somos crianças, tomar banho é um sofrimento. A mãe fica enchendo. Toma banho, escova o dente. Vai chegar uma hora que isso é um hábito natural. Da mesma forma, a vida espiritual, a prática espiritual. Então, não se preocupe, Ricardo, porque temos que controlar com a inteligência, se ainda temos a vontade. O importante é não praticar o ato errado. Em Kali Yuga, pensar não é tão ruim. O problema é a ação. Se executar a ação é muito ruim. Se pensar, você pode controlar com a inteligência. Isso em qualquer situação. Né? E conforme a prática devocional for progredindo, logo, logo você se iniciará, receberá a potência do Santo Nome, e aí vai cantar o Santo Nome com a potência, e aí, quanto mais você cantar, quanto mais você servir Deus, mais rápido a sua alma será limpa. Então, esse é o processo, não há outra forma. Não há outra forma. Deu para entender? Vamos ver se tem outra pergunta. Temos perguntas aqui pela internet. É a pergunta da Mirita Didi. Ela fala o seguinte: a inteligência e a mente vivem no mesmo corpo, embora hajam de forma diferentes. A alma é independente, mas quando morremos, levamos a mente. Neste caso, a inteligência prega para a mente. Ambas irão juntas quando morrermos. Então, Amrita, a inteligência e a mente fazem parte dos elementos sutis do corpo material. Então, elas estão no mesmo corpo? Sim, elas estão no mesmo corpo. Vivem no mesmo corpo, como você falou. Elas agem diferentes. Aí você pergunta se ambas irão juntas quando morremos. Não. O intelecto não irá, porque quando você retorna para o mundo material, você tem que aprender tudo novamente. Você tem que aprender a mamar, você tem que aprender a falar, você terá que aprender a escrever um idioma, você terá que aprender tudo novamente. O intelecto você não traz, você traz a mente. A alma vem com a mente. E a mente vem com os anartas. A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. É isso que você trará para a próxima vida. Além do Sukriti, claro. Estamos falando da parte material, sutil da matéria, que é a mente. E a alma trará o Sukriti. Se você teve algum mérito,
Se você fez algum serviço para Deus, nada é perdido. Então, na próxima vida, você trará esse mérito espiritual, esse sukriti. E a mente trará justamente esses inimigos que temos, que são os anartas. Uns mais, outros menos. Depende do que fizermos. E, claro, traremos o karma também. Karma bom e karma ruim. Se estamos no mundo material, viemos cumprir karma. Só estamos no mundo material porque viemos cumprir karma. Nós não somos uma alma como a de Shilachara Maharaj, como a de Shila Govinda Maharaj, como a de Shila Siddhar Maharaj, enfim, todo Parampara até chegar em Mahaprabhu e até chegar em Krishna. Nós somos almas Jivatma, almas caídas, que estamos aqui no plano material para cumprir karma. Eles não, eles vieram dar misericórdia para nós. São almas eternas associadas a Deus. Mas não é nosso caso. Então a mente vem com a alma, mas o intelecto não. Você não traz nada do conhecimento anterior que você teve, material. Nenhum conhecimento. Tem que aprender tudo de novo. Você imagina o sacrifício, a pessoa que fala vários idiomas, a pessoa que fez várias faculdades, com pós-graduação, com isso, com aquilo. Ela vai abandonar esse corpo, ela terá que aprender tudo novamente. Todo aquele dinheiro que ela batalhou a vida inteira para conquistar, ela não vai voltar com nada. Ela terá que conquistar tudo de novo. Esse é o mundo material, é o mundo do sofrimento. O mundo material é o mundo do sofrimento. Tem planos que se sofrem menos, tem planos que se sofrem mais. Mas o mundo material é o mundo do sofrimento. É o mundo da exploração. E onde tem exploração, tem sofrimento. De quem explora, também. Porque quem explora não está sofrendo agora, mas na próxima vida terá o karma. Sempre que você explora alguém, alguém está sendo explorado. E a exploração traz sofrimento para o outro. E aí quem está explorando cumprirá. Normalmente é assim. Você está explorando o outro nessa vida, na próxima alguém te explorará. Você é muito rico nessa vida, provavelmente na próxima você virá muito pobre. É assim que funciona. A regra é essa. Claro que tem exceções. Mas se você faz muito mal nessa vida, na próxima essa vida é muito bom, materialmente falando, você tem tudo muito bem definido. Na próxima vida, você virá com muita dificuldade. E quem vem com muita dificuldade nessa vida, provavelmente na próxima virá muito bem materialmente. Mas qual a vantagem disso? Continuará no mundo material, e aí voltaremos como animal, e depois voltaremos como planta, aí atingiremos um corpo humano, aí depois na próxima vida poderemos ir para os planos celestiais, se fizermos muita caridade, mas também lá não é eterno, voltaremos para a terra, aí depois poderemos ir para os planos infernais, que também não é eterno, não existe o inferno nem o céu eterno, material, eterno somente o mundo transcendental. E continuaremos esse ciclo de reencarnações na roda de Sansara. Coisas boas, coisa ruim. Coisa boa, coisa ruim. A única forma de sair desse ciclo é servir Deus. E somente poderemos servir Deus seguindo a orientação de um guru genuíno. Sempre cai nesse ponto. Tudo que falamos é servir Deus através do guru. Essa é a chave, como diz Shilachara Maharaj. Só tem uma pergunta, só tem uma resposta. Como atingir o plano transcendental? Essa é a pergunta. Como atingir amor puro por Deus? E a resposta é entrega total a Deus, através do guru genuíno. Todo o resto é a mente que quer saber. Todo o resto é a mente. Shilachara Maharaj falou isso outro dia, porque todo dia que ele dá aula,
de domingo pelo Zoom, como ele fez hoje, tem inúmeras perguntas. Mas se você for ver tudo isso, o foco, estão olhando a árvore, o exemplo do passarinho, que Srila Siddhartha Maharaj deu, de Dronacharya. Você tem um passarinho lá, você tem que atirar a flecha nele, e você está olhando o tronco da árvore, você está olhando a raiz da árvore, você está olhando o capim que está crescendo do lado da árvore, você está olhando tudo menos o pássaro. Nós, na verdade, fazemos isso, todos nós. O foco é servir Deus e a rendição a Deus. Essa é a pergunta e essa é a resposta. Como chegar lá? Como chegar ao amor puro por Deus? Todo o resto faz parte da nossa mente, de querer saber isso, querer saber aquilo. A pergunta coerente, pertinente, como é dito, ao Guru, é se está relacionado à evolução espiritual. Todo o resto é a mente que quer saber. A mente quer saber tudo, detalhes. Srila Govinda Maharaj fala, nós não somos médicos que vamos dissecar um corpo. Nós não somos assim. Você pega o bisturi, você abre um cadáver e vai estudar o cadáver. Artéria por artéria, veia por veia, nervo por nervo, músculo por músculo, órgão por órgão. Isso não é o Gaudiya Vaishnavismo. Não temos que saber detalhes de nada. Temos que focar no serviço a Deus. Todo o resto é especulação da nossa mente. Não sei se você compreendeu, mas não levamos o intelecto para a próxima vida. Vamos ver se tem perguntas, se não, vamos encerrar. Não tiveram mais perguntas. Vamos então encerrar mais essa transmissão. Hoje tivemos 2 transmissões de manhã. Programa com Srila Acharya Maharaj dando aula, dando o seu darshan para nós, a misericórdia dele. E à noite fizemos o programa com a associação de Srila Siddhartha Maharaj através do seu livro. Uma boa noite a todos, eu agradeço a todos que estão aqui até agora, dando sua associação, fazendo sadhusanga. O Facebook está com vários problemas, então ele não mostra a todo mundo. Temos aqui Ana Purna Didi, Jana Videvidasi, temos aqui Maturanati Prabhu, o Francisco também, não sei se ele está até agora, mas o Francisco também estava aqui. E se eu não falei o nome de alguém, é porque realmente não apareceu. Mas Dandavat Prana a todos, obrigado pela associação. Amanhã continuaremos o programa às 19 horas, faremos a continuação da leitura do livro Srila Siddhartha Maharaj. E uma boa noite a todos. Dandavat Prana.